Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Quiz Podcast. Gustavo, a gente teve mais um evento, né? Da JCR. E foi muito legal, né? Um evento incrível, cara, no Monteiro Lobato, para mais de 500 pessoas. E assim, olha que bacana. Eles, assim, estão dando 2 carros. Não é assim, 2 carros para corretor. Não é qualquer carro, não. É aquele carro Tera. Eu fui ver que por é dentro. Lindo, né? Cara, você tá vendo as imagens aí, que lindo que é. Uhum. Então, é uma pré-venda. É uma pré-venda, porque ainda não saiu o RI, o registro de venda. Sou corretor, eu sei bem como é que funciona. E aí, eles vão ter 6 meses. Eles acham que vão derreter, que eles chamam, que é vender tudo, em 6 meses. E aí, meu amigo, quanto mais você vender, quanto mais apartamentos você vender, mais chance você tem de ganhar, porque você vai ganhando os cupons lá. E para entrar no grande sorteio. São 2 empreendimentos, são muito bons os dois. A feira é espetacular. Tem horta, o Granville tem horta. E outra coisa que eu queria falar com você, que eu tive agora, né, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão de Cristo. Eu vi as fotos. Que eu fui lá, fui fotografar. No Parque dos Espanhóis, aqui em Sorocaba. Tudo coordenado lá pelo Alessandro, né, o Baguelo, e com a direção artística do Mário Pérsico, né? Foi muito legal, muito bonito, muito emocionante, cara. Você sabe que acabou que eu fui pra, assim, né? Tava o André lá que tava filmando oficialmente e tal. Aí, última hora, o André me falou assim, vem cá, tá fazendo nada? Vem cá. Aí me botou em cima do caminhão, fui gravando de cima do caminhão. Que legal. Até o morro lá onde eles fazem, né? A crucificação e a ascensão de Jesus lá. Cara, é emocionante. E eu fiquei impressionado, Gustavo. Eu, de cima do caminhão, o número de pessoas que tinha, eu fiquei impressionado. É belíssimo. Cara, não acabava de gente. Mar de gente. Nossa, eu fiquei impressionado, realmente. É uma tradição mesmo. Né? É isso. E hoje a gente tem um convidado, né? Muito especial, de uma cidade que eu tenho o maior carinho. Que é Boituva. Fala aí. Seu irmão mora em Boituva, inclusive. Exatamente, no Portal das Estrelas, lá, o Marcelão. Onde eu moro. Você é vizinho do meu irmão, caraca! Nossa, que louco. Olha, ele é natural de Mojimirim, casado, pai de 2 filhos, mora em Boituva desde 1987, advogado empresarial com 22 anos de experiência em departamento jurídico de grandes corporações, nacionais e internacionais. Em 2021, começou a atuar no setor público de Boituva como secretário de Governo, Planejamento e Planejamento Estratégico, buscando sempre, né, a modernização, a inovação, visando o investimento no setor da tecnologia, do turismo e das indústrias em diversos segmentos. Estamos aqui com Adriano Mário Ferres Fernandes, ou Adriano Ferrares, né? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Olha, eu queria começar a falar com você que eu soube que você esteve agora, ainda está fresquinho na cabeça tudo, você estava na China. Exatamente. Buscando tecnologias novas. Como é que foi isso? Como é que foi essa viagem? Foi muito importante, foi muito legal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, uma honra estar aqui no quiz com vocês, batendo papo. E falar um pouquinho dessa experiência. Eu fui para a China, já tinha ido para a Estônia e para a Finlândia, a convite da Associação Brasileira das Empresas de Software, porque, na realidade, quando eu entrei no setor público, eu tive que me reinventar em como trabalhar com um olhar privado dentro do público. Então, um dos escopos, né, e tinha um prefeito, e tem um prefeito, que é o Edson Marcus, um cara super experiente, está no 6º mandato, ele deu muita autonomia, só o 6º mandato. Então, assim, ele tem muita experiência no setor público, mas ele, ao mesmo tempo, sabe que há necessidade de se reinventar. Sim, e claro, toda hora o setor público tem uma dinâmica diferente. Então, a gente fiz umas apresentações, como, por exemplo, buscando investimento para a cidade. Então, quando você olha a dinâmica na cidade, vamos olhar investimento no setor de tecnologia. Sim. Então, eu fui na Associação Brasileira de Games, Associação Brasileira das Empresas de Software, de Telecomunicações, enfim. E fui apresentando. Isso chamou a atenção dessas entidades e surgiu o convite. Então, daí eu fui para a Estônia e Finlândia. Estônia é uma referência mundial em tecnologia, é um berço das startups na Europa. É um país que 99% dos processos públicos são digitais. Para vocês terem uma ideia, um país de 1.300.000 habitantes que possui o Centro de Defesa Cibernética da OTAN, fica na Estônia. Então, olha, dada a evolução tecnológica que existe naquele país. Com isso, a gente foi entendendo essa estrutura. Vou ter que te cortar. Na Estônia é verdade que tem 9 mulheres para um homem?
Tem bastante mulher. Continue, mas ela é um lugar que... Mas, não, que eu vi, eu falei, não é bem. Estavam contratando homem. Contratar homem eu não vi. Mas é um país, é muito pequeno e é um país que saiu da cortina de ferro, né, da época da União Soviética, e na década de 90 teve que se reinventar e foi através da tecnologia que eles se reinventaram. É bem interessante. E aí nessa estrutura de olhando para a cidade no aspecto tecnológico, a gente começou a modernizar a cidade. Então, primeiro a prefeitura tenta trabalhar e trabalha com a maioria dos processos no caráter digital. A gente tem quase mais papel na prefeitura, assinadora digital, a gente criou núcleo de letramento digital para ensinar a tecnologia para o público. É o futuro, né? É o futuro. Na realidade, já é o presente. É verdade. A gente tem que, né? O pessoal, o futuro não, já é uma realidade. Tá certo. E depois desse processo, a gente foi fazendo alguns eventos na cidade. A gente fez um evento de games com 23 mil pessoas no final de semana, fez alguns eventos de inovação para o setor público, com participação das cidades da região. E recentemente apareceu o convite de novo da associação para a gente ir para a China, num processo de imersão. Então foi criado um grupo, são geralmente pessoas do setor privado. A única prefeitura foi Boituva, então fui eu juntamente com o prefeito. 3 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o resto todo mundo do setor privado. E a gente ficou lá basicamente 11 dias num processo de imersão. O que é esse processo de imersão? A gente fez 5 cidades em 11 dias, entendendo as questões relacionadas às novas tecnologias que a China está apresentando e os parques tecnológicos. Por quê? A China está olhando o Brasil agora como um grande celeiro de oportunidade e o Brasil precisa da China para se desenvolver no aspecto tecnológico. Isso é verdade, porque a gente chega lá e a gente vê uma outra perspectiva, um outro mundo, uma outra dinâmica e quebra muito dos paradigmas que a gente tem da China, né? A gente tem aquele olhar, um país fechado. Não, nada disso. Não é nada disso. Né? E aí, quando eu fui para lá, a gente entendeu essa perspectiva. E dali para frente é só informação positiva, né? Então a gente participou de um evento em Pequim, que foi um evento que participou o governo da China, onde eles mostraram os principais lançamentos tecnológicos da China para os próximos anos. A China, via de regra, ela faz um planejamento plurianual a cada 5 anos. Ela está no 15º ciclo, planejando os próximos 5 anos. E por que dá certo? Porque eles planejam e executam. E aí é a mão do Estado que participa, mas o setor... Mas lá o Estado é muito próximo de tudo que você vai fazer. Ele é próximo, mas ele também não é um vetor de dificuldade, porque ele tem, naquilo que ele planeja, ele tem interesse que se desenvolva. Então, você tem um país que você tem consumo, você tem uma população na China com muito dinheiro, que são cerca de 400 milhões de habitantes. Quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Então você imagina que são 2 Brasis de gente com muito dinheiro, gastando. Mas além disso, eles vetorizaram a economia deles. Então eles desenvolveram a sociedade em vários segmentos. E aí o que acontece? Eles estão muito focados nesse segmento da parte de tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje a China tem um plano para 2030 ter uma colônia lunar. E para quê? Porque na Lua, o lado escuro da Lua, existe o hélio 3. O hélio 3 é um componente químico que ele sustenta a base energética, ou seja, aquilo que hoje você tem as usinas nucleares, elas fazem um processo de fissão, elas separam os núcleos. E por quê? Porque o hélio que a gente usa aqui, o hélio normal, ele não consegue dar sustentabilidade no processo. Com essa tecnologia do hélio 3, eles vão dar a fusão. E com o hélio 3 eles conseguem garantir a permanência do sistema energético por muito mais tempo. Então eles estão basicamente trazendo o hélio 3... Estudando a extração. A extração da Lua para a Terra, para que isso você mantenha a energia sem ter necessidade de ter aí combustível fóssil para você ter a sustentação de várias estruturas. Então imagina que eles estão fazendo em 2030, a gente está falando de 4 anos aí. Então E agora os americanos com esse projeto Artemis 2, né? Eles não pousaram na Lua, mas eles fizeram exatamente esse mapeamento do outro lado, porque a Lua, não sei se todo mundo sabe, mas o movimento de rotação dela é travado na Terra. Então a gente só vê um lado da Lua. Não vê o lado escuro, né? Não vê o lado escuro. Quer dizer, escuro, né? Mas essa missão Artemis 2, eles só passaram por trás da Lua, fizeram todo, quer dizer, eles devem ter filmado com câmeras
totalmente qualidade absurda, né? Fizeram esse mapeamento exatamente para saber, porque eles não vão ficar atrás, né? Porque em 69, quando os americanos foram para a Lua, que o Kennedy falou, seja, antes dos anos 70 a gente vai para a Lua e tal, e eles tiveram que ir de qualquer jeito. Tem gente que nem acredita que o americano esteve na Lua em 69. Mas, enfim. E agora, eles, para não perderem, porque a China já está chegando, chegou ao lado escuro da Lua. E agora, para não perderem o fio da meada, eles lançaram esse mapeamento que eles fizeram. Já estão voltando, né? Sim, sim. E ontem foi até legal que eu fiquei acompanhando lá, a hora que eles entraram totalmente atrás da Lua, eles perdiam contato totalmente com a Terra. Então, eles, uma hora. Com uns 40 minutos ficaram sem contato nenhum, né? Então é aquela a mesma coisa que apreensão. Se o celular desligar, né? Por uma hora. Por uma hora seu celular. Mas é bem isso. Então, assim, e a China, pelo que a gente entendeu lá, existe agora uma grande preocupação que é hoje a inteligência artificial. Isso. Né? Os Estados Unidos ainda está na frente da China. Sim. Né? A China pretende chegar lá ou ultrapassar, mas a China, na realidade, ela está criando um grande coletor de dados. Né? A inteligência artificial existe através da informação. Quanto mais dados, melhor a inteligência artificial. Então, a gente está vendo inteligência artificial basicamente para tudo na China. Né? Então, a parte de robôs, a parte realmente de... Eu fui para Shenzhen, que é o Vale do Silício da China. Pra você ter uma ideia, hoje você efetua o pagamento com a palma da mão. Então todo o sistema de compra e venda você usa drone. É algo que para a gente aqui, a gente está ainda pensando como fazer algumas coisas, mas lá é tudo facial. Nos elevadores do hotel, facial. O aeroporto, facial. Trem-bala, facial. Então, assim, eles estão realmente muito avançados no aspecto tecnológico. Né? Secretário, o que dá para implantar de fato em Boituva? Vamos pensando. Pelo que você viu na China. Por que a gente foi para lá? Obviamente, além de estreitar relacionamento e conhecer, obviamente, o mercado chinês, a China tem o olhar do que investir no Brasil. Algumas frentes, tá? Então, primeiro, data center. Para a gente, para Boituva é interessante, faz sentido, porque data center na realidade é venda de serviço, no aspecto de arrecadação é muito positivo. Sim. Data center funciona com redundância de energia, a gente tem muito fotovoltaico na cidade, então faz muito sentido. Outros pontos que existem, a questão realmente da evolução de inteligência artificial, algumas coisas que dá para pensar em programação, mas nem tanto na parte educacional, que seria um dos vetores mais interessantes, mas inteligência artificial para questões relacionadas à saúde, então que a gente consegue trabalhar isso também. E a parte de smart cities, são as cidades inteligentes, que é muito mais a parte de sensorização, mas o atrelado à parte de sustentabilidade. Então, qualidade de ar, aquelas questões de enchente, não tem na cidade, mas a gente tem alguns bairros que podem sofrer algumas situações assim. Então, a gente olha muito essas questões que são mais palpáveis para aplicar na cidade. Perfeito, perfeito. Que nem você falou, é o 6º mandato, né? 6º mandato do prefeito. E você, como secretário, acompanha o qual? Essa gestão. Efetivamente, trabalhando, entrei em 21 e ele foi reeleito, então eu continuei com ele. Tá, você veio do privado. Sim. Qual é a diferença entre o privado e o público? Porque no privado você resolveu, o presidente assinou, tchau e benção, você faz. Sim. No público, não? Não, é bem diferente. Na realidade, assim, o primeiro capital social da prefeitura é o ser humano, né? Então, o munícipe. E geralmente na empresa você visa a lucratividade do grupo de sócios, do sócio, enfim. E as questões muito relacionadas à contenção de despesas que acontecem no setor público e privado. Só que no público, se você contém muita despesa, você não atende a ponta que é o munícipe, com saúde, educação, segurança, Exato. Que são os essenciais ali. O setor público, como você lidar com recurso público, então os órgãos de fiscalização são muito mais intensos. Então você tem Tribunal de Contas, tem controle interno dentro da prefeitura, você tem Ministério Público, você tem a Câmara de Vereadores e a população. Sim. Então você tem que ter uma austeridade, uma efetividade na utilização de recursos muito maior. O privado, como você disse, a tomada de decisão ela é muito mais efetiva, tem um direcionamento e você tem que ser muito mais resolutivo naquilo lá. No setor público, às vezes, alguma situação que seja impactante, pode ser que politicamente seja algo que não atenda ou tenha uma divergência de entendimento político. Sim. Então, você tem essa interferência também que você tem que ser feita uma análise. Sim. É uma diferença muito grande. Sim. Nos meus 3 primeiros meses era estado de choque. O que eu estou fazendo aqui?
Mas depois você vai se entendendo, se moldando. E como eu falei, o prefeito deu muita autonomia para a gente criar. Então, por exemplo, dentro da prefeitura eu consegui, com uma equipe muito grande, pessoas que apostaram junto, a fazer uma reformulação. Processo digital, a gente fez um centro de serviço compartilhado, ou seja, na prefeitura a gente concentrou a atividade de meio, deixou a atividade fim para as secretarias atuarem com uma forma mais efetiva. E o que resultou na última gestão dele foram 90 obras entregues, mais de 180 quilômetros de asfalto, 100% LED na cidade, investimento muito grande no setor privado, né? O setor imobiliário de Boituva é extremamente forte. Hoje a gente tem 37 mil imóveis no cadastro imobiliário, a gente tem 16 mil novos imóveis em estudos e em viabilidade. Então você está falando de quase 30% de crescimento. Bastante. Então a gente está falando de loteamentos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ao da Cirela, que é para concorrer com Fazenda Boa Vista, com terrenos lá com mais de 10 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o hotel que está dentro do Fazenda do empreendimento da Cirela, o design do hotel da Pininfarina da Ferrari. Sim. Então, ou seja, é uma cidade que se desenvolveu muito fortemente no setor imobiliário também. Sim. E é uma cidade que ainda é pequena em número de habitantes, né? Sim. Mas que vocês estão crescendo bastante, né? Sim. Tem umas características sui generis. Uma cidade com 70 mil habitantes aproximadamente, mas você tem indústria, você tem comércio, você tem turismo, você tem serviços. Então você tem 4 vertentes de desenvolvimento econômico numa cidade pequena. Geralmente a cidade pequena tem um foco só, né? Foco só, só turismo, só agro. Não, a gente tem até agronegócio também. O que eu escutava muito é que Boituva, ele era tipo uma cidade, não uma cidade de dormitório, mas uma cidade de veraneio. Sim. O pessoal de São Paulo queria ir lá para curtir o final de semana. Sim. Vocês viraram a capital brasileira do paraquedismo e agora do balonismo também. Exatamente. Eu queria que você falasse disso. Como que funciona e se é isso mesmo, se é essa a visão. É muito pertinente a pergunta, porque realmente, eu quando mudei na década de 80 para Boituva, você tinha algumas indústrias, mas você tinha a característica realmente de finais de semana, com chácaras de passeio, até um camping também, que não existe mais, que tinha um movimento muito grande. O que aconteceu? O paraquedismo na década de 80 era uma coisa totalmente de lazer, hoje virou um negócio. Exato. São 14 mil saltos por mês, isso movimenta uma rede hoteleira muito forte. E aí o Balão, o prefeito, né, o Edson, ele há 25 anos atrás, ele começou a trazer o pessoal do Balão para operar na cidade. Por quê? E por que essa característica? São 300 dias de sol por ano. Boituva tem mais dias de sol do que dias, né, de chuva. Então isso deixa o clima propício para você desenvolver a atividade, além de uma topografia favorável também. E aí o que acontece? Você ganhou essa característica. Hoje são cerca de 6 mil chácaras de lazer, que são a segunda casa ali. 1.200 leitos de hotéis. Então você tem uma possibilidade de receber muita gente para ficar na cidade. E tem as operações. O Balão hoje, ele agora começa a entrar num período favorável para o Balão. Para o final de semana, 5, 6 mil pessoas. Então você tem paraquedas, balão acontecendo de forma simultânea. E a 18 minutos de Boituva está Cacau Parque. Exatamente. Numa linha reta da Castelo Branco, a cidade mais perto. Todo mundo está aproveitando. Falou, tá 30, o outro tá 20. A gente está, se você pegar realmente numa linha reta Castelo Branco, a gente está 18 minutos de porta a porta. Então, se fizer essa conta, aí acontece. O Cacau Parque são 60 mil pessoas por dia. Exato. Né? Então, imagina que as pessoas vão fazer o parque, se vão pegar um feriado prolongado, elas têm que ter São Roque. Você tem próprio Itu, que tem uma outra atividade, você tem Boituva. Então a gente tem que pensar, num consórcio intermunicipal para o turismo. Exato. Se as cidades trabalharem de forma isolada, acaba dissipando esse ganha-ganha que vai ser É uma grande opção para a pessoa ir lá e não ficar no hotel em Boituva, ir para o parque. Para o parque. Aí ele pode conseguir aproveitar diversas frentes, né? Porque a pessoa que vem, que nem eu falo, o pessoal que vem da capital para o interior e vai especialmente para Boituva, ele quer sentir o cheiro do cocô da vaca, ele quer botar o pé na terra molhada. Então, é isso que a gente está proporcionando, né? E lá tem o Grupo Petrópolis, né? Que dá para fazer o circuito da cerveja para conhecer a produção de cerveja. Verdade, então, é verdade. E outra característica, a gente é um dos maiores produtores de gado vaguio do Brasil.
Não sabia. Gado coube. Então a gente tem lá uma festa, que é uma festa chama Farm Festival, que é uma festa são 27 estações de assado, são 6, 7 mil pessoas comendo e bebendo o dia inteiro lá. Então a gente consegue diversificar bastante. A gente lá. precisa de uma festa dessa lá. Vocês já estão convidados. Nós gravamos uma festa em... Não lembro. A gente vai você tinha 6 horas, você entra na festa, a festa era patrocinada pela Swift, né? Eram 6 horas, homem 200 pau, mulher 120 que come menos. E você come às 6 horas, à vontade, o quanto lá, você lá aguentar. Um pouquinho mais, são quase 9 horas, 10 horas, 9 horas de festa. E também come e bebe até sair rolando. Exatamente. Nossa, e vocês estão convidados. Esse final desse mês agora de abril já. Verdade? Opa! Carteirinha VIP? Opa, só me mandar. Todo mundo aí quer ir? O pessoal aí, todo mundo quer ir aí? É um baita evento legal. Que legal isso. Legal, que bacana. E fora isso, também tem o Parque Ecológico, né? A gente tem um Parque Ecológico na cidade, é da prefeitura, né? Está bem no meio da cidade. A gente recebe cerca de 2 mil visitantes por final de semana. Ele tem uma característica zoológica, porque a gente são animais silvestres que são coletados em situação de maltrato, de risco, são tratados e ficam lá em exposição. Aí tem pedalinho, tem tirolesa, arvorismo. Ele é muito bonito, um lugar mas quem frequenta bastante é o pessoal da região. Então, vai gente da região toda passar o dia lá, ele é muito agradável. E geralmente o pessoal faz algum passeio, passa lá, faz uma parte de alimentação e volta para as cidades. Ou seja, fica em sua incumbência juntar o tecnológico com o turismo. Exatamente. O que a gente tem que fazer é tentar unificar tudo num parque, né? E porque se você cria um sistema só de economia para a cidade, esse sistema pode gerar um colapso, pode ser. As cidades geralmente são as primeiras cidades. Quando o país entra em crise, a cidade é a primeira a entrar e a última a sair. Então, se você cria uma interdependência econômica de um vetor só, você acaba tendo um problema de como sustentar. Claro. Então, o que a gente fez? A gente optou em ajudar todos os elementos. Então, tem agronegócio, tem cana, milho, soja, tem 2 usinas de álcool lá. Então, a gente acaba tentando contemplar tudo, dando suporte. Onde a gente dá suporte, formação de mão de obra e tal. E a tecnologia vem num eixo que a gente trouxe como um eixo novo. E por quê? Tecnologia você não depende de órgãos de regulamentação para abrir. Você não precisa de uma CETES para abrir uma empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia pode ter 5, 6 pessoas e gerar bastante arrecadação. Então, para a gente faz todo sentido ter o eixo tecnológico e principalmente de games também. Então, a gente está trabalhando e aí, esse ano começa a construção, investimento da Fiesp na cidade, de 50 milhões de reais, a gente vai construir o Senai 4.0, que é justamente olhando esse setor de tecnologia. Para a gente fomentar o setor de tecnologia, tem que ter mão de obra. O que a gente fez para ter mão de obra? Apresentou um projeto na Fiesp. A Fiesp, legal, Boitua, fez a coisa certa. Então, são 50 milhões de investimento, uma escola totalmente nova. Legal. E vai ser muito positivo, com certeza. Cara, isso é formidável. Você estava falando de games, que vocês promovem um evento que chega a reunir 14 mil participantes? 23 mil pessoas. 23 mil pessoas. Foi uma sexta, um sábado, domingo. É tipo Tem Games. Exatamente. Foi chamado Geek Road. Tá. Geek Road ele foi promovido por um grupo de pessoas que fiz um contato bom com eles, que é a pessoa que organiza a CCXP em São Paulo, que organiza a Gamecom Latam. Essa galera fez um evento pocket na cidade chamado Geek Road. Foi em 24, a gente reuniu sexta, sábado, 23 mil pessoas. Qual foi a contrapartida deles para Boituva? Sexta-feira foi aberto para a rede pública de ensino. Então a gente levou 7 mil alunos da rede pública participarem do evento. Então, sem custo, sem nada. Sem nada. A gente promoveu uma inserção da molecada dentro do setor de games. Isso é muito legal, que você já está botando sementinha. Exato, porque o game, na realidade, além de ele poder jogar, ele pode trabalhar. Sim. E você tem um outro ponto, né? O game, hoje, a gamificação te qualifica a mão de obra. Então, por exemplo, a Toyota Motores, que é em Porto Feliz, toda a parte de linha de montagem e treinamento da montagem do motor vai ser feito com realidade aumentada. O que é isso? Gamificação. Então, é um processo que você começa a traduzir, para isso você gerar oportunidade de mão de obra. E a molecada gosta. A molecada e os velhos também. Os velhos também. Eu também gosto de jogar videogame. Eu também. Aqui, puta merda. Então a gente vai lá, aproveita. Joga FIFA? O que você joga? Eu jogo FIFA, jogo... Então anota aí, Barnabé, 1977. Anota aí. Que legal, que bacana. Acho que eu sou o único cara que não gosta de game, cara. Você não gosta, verdade. cara. Mas lá do game é interessante porque tem a vertente do cosplay,
Então, o pessoal que tem lá, que se vê, é muito legal, é um mundo à parte. Na China... Cosplay mesmo ou cospobre? É cosplay. Cosplay. Eu já vi os negócios cara. Não, então, e lá esse era um baita evento legal, né? E a gente esse ano a gente está tentando promover de novo o evento. A ideia é trazer uma etapa do mundial para classificar para o Mundial do Japão. O Brasil é um dos melhores do mundo em cosplay. Sério? Opa, e tem a galera vai para fora do Brasil participar de campeonato e tal, é incrível. O Brasil fica brigando com o Japão, China no setor de cosplay. É maluco. Que coisa. O mundo do game, ele movimenta muito mais dinheiro que televisão aberta, movimenta mais que dinheiro que no cinema. Então, assim, e o pessoal não olha o game como um setor de economia. Eu falei, opa, isso aí tem tudo a ver. Claro. Então, o Senai 4.0, inclusive, faz parte desse processo. Quando a gente montou o projeto para por que a Fiesp investir em Boituva, a gente fez um pacote e falou, para onde a gente quer ir. Aqui em Sorocaba, a gente tem o Parque Tecnológico, você deve conhecer o Nelson, que esteve aí sentado. Conhece. E ele tem a visão que você tem. Sim. Né? De uma cidade inteligente, né? Sim. E tudo mais. Vocês trocam figurinha? Ou há aí uma rivalidade? Uma soberba aí? Não, muito pelo contrário. Assim, minha função, eu acabo atendendo vários pontos da prefeitura. Sim. Obviamente que eu tento, como planejamento estratégico, olho para onde a gente tem que se planejar, como o chinês faz, e por isso que dá certo. Então a gente está tentando fazer o seguinte, para fortalecer a cidade, a gente começou com mão de obra. Sim. Óbvio que se você pega os grandes centros que nem Sorocaba, você não tem parque, você tem Facens, que é uma referência em cidade de inteligência. Exato. Na parte também de gamificação, a Highway está aqui dentro da Facens. A gente tem a própria um abraço para a família Belde lá. Gosto o Daniel estudou comigo, sendo objetivo com ele lá. Então, que legal. Então, assim, a gente tem essa concepção e noção que Sorocaba, obviamente, acaba sendo um centro muito mais capilarizado no aspecto tecnológico. O que a gente está fazendo é tentar preparar a Boituva para a gente ter esse ponto. Quando a gente fala de parque tecnológico, Sorocaba é uma referência, porque até pelas dimensões tem muito que explorar e crescer. Claro. A gente conversa com todo mundo, porta aberta para a gente, recebe prefeituras de forma constante, porque você pega uma prefeitura e entregar 90 obras em 4 anos, a gente fez a coisa certa. Exato. Tem que construir uma metodologia, fluxo de trabalho, conseguiu dar resultado. A gente tem 70 mil habitantes, Sorocaba tem 800 mil. Sim. Em 2024, a gente só perdeu para Sorocaba em licitações públicas. Você tem uma ideia da quantidade de licitações que a gente fez na cidade. Então, a gente acaba abrindo para as outras cidades virem fazer o intercâmbio com a gente. E na parte de tecnologia, a gente tem essa concepção. Eu converso muito com o Sebrae. O Sebrae é um baita parceiro nosso. Sim. E nosso Sebrae é o Sebrae de Sorocaba. Então, a gente tem essa interlocução. Acaba que não fazemos projetos e programas em conjunto. É falta de oportunidade mesmo, não é nem desinteresse, não. Não, nós vamos ajudar o Nelson. Não, vamos, é muito legal. Mas o Nelson é uma pessoa sensacional, conversei com ele diversas vezes, né? Sim, com então certeza. Vale a pena a gente ter. E outra, é pertinho de Boituva. De novo, a Castelo Branco é uma avenida ali, ó. Se você pegar e sair da minha casa, o Parque Tecnológico é 20 minutos, se for. Entendeu? É verdade. Então, o que eu falei, é o bendito eixo logístico que pra gente é muito legal. A Castelo virou uma avenida, entendeu? Caraca. Então, se a gente pega tudo isso, e assim, mas Sorocaba acaba sendo um lugar de formação muito disso, né? E a gente depende muito de Sorocaba para isso. A mão de obra, né? Então, por exemplo, a Regina da Facens, que cuida da parte de Smart Cities, foi dar palestra para a gente de inovação. Que legal. Então, a gente tem essa ideia. Quando a gente fez o evento de inovação em Boituva para gestão pública, a Prefeitura de Sorocaba estava presente. Que legal. Então, quer dizer, há uma interação, né? Tem, rola. E a gente tem as dores, né? Porque o setor de tecnologia para a Prefeitura não é legal, não traz voto. Isso é verdade. Sendo prático. Isso. Mas hoje cada vez é mais necessário. E as prefeituras têm um elemento que chama-se dado. Os 2 novos petróleos do mundo são 2, mão de obra qualificada e os dados. Isso, é informação. É informação. A prefeitura é o maior banco de dados que tem numa cidade. Sim. E as prefeituras não sabem lidar com isso. Eu discuto muito de como a gente pode fazer com que os dados da prefeitura se tornem uma receita extraordinária para a prefeitura. Então, o que acontece? Eu tenho as informações necessárias para fazer um desenvolvimento econômico. Uma concessionária da Volkswagen. Eu posso ter câmeras mapeando quantos carros da Volkswagen tem na cidade. Faz sentido? Ou quanto a gente usa determinado material. Ou seja, a gente tem várias formas de verticalizar isso e gerar uma renda. Obviamente que aí é essa diferença do público e do privado. No público eu tenho que saber se o Tribunal de Contas concorda, se o Ministério do Público vai ver isso com bons olhos, se o pessoal os vereadores entendem que isso é uma política positiva para a cidade. Eu tenho que ultrapassar tantas barreiras
mas é uma coisa que as cidades têm que aprender. E faz todo sentido. Lá são quantos vereadores? São 13. 13. Aqui são 25, né? Então é só para entender. E dos 13, quantos estão com o prefeito? O prefeito eu levei os 13 com ele. Ah, você tá brincando. Então é o melhor dos mundos. Ele foi eleito no sexto mandato. Ele voou em céu de brigadeiro. Ele foi eleito no sexto mandato com quase 73% dos votos e fez os 13 vereadores. E resultado de uma, o cabra é bom. E foi resultado de uma política de entrega e resultado incrível. Estou falando, são 90 obras. Você entregou, você revolucionou a cidade em 4 anos, entendeu? Então foi um alinhamento do técnico e político muito positivo. Que bacana, que bacana. Que partido que ele é? Ele é do PSD. PSD, do Kassab, aí tá fácil. Você sabe o primeiro palanque que o Kassab fez discurso na vida dele? Foi em Boituva em 88. Tá falando sério? Falando sério. Antes de virar prefeito, antes de virar tudo. Antes, ele era vereador. Mas fala do seu pai também. Não, meu pai foi presidente nacional do PSD, Luiz Passis Filho. Já morreu há 20 anos. Sim. Então o partido era extinto, do nosso querido Juscelino Kubitschek, e ele reergueu e virou, na época, o terceiro maior partido do estado de São Paulo, com 67 prefeituras. Mas com certeza deve conhecer, o Edson Marcusso deve conhecer. Deve conhecer. Conhece, é incrível. Passear com ele no Palácio Bandeirantes em Brasília, o cara conhece todo mundo, todo mundo conhece ele. Isso é legal. O padre Gustavo foi candidato a prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, depois trabalhou com o Enéas, meu nome é Enéas. O Enéas é um dos caras que foi um dos políticos mais mal compreendidos. Não tem a dúvida disso, não tem a dúvida. Ele, a capacidade intelectual dele, técnica dele é incríveis. Bom, a gente precisa ir para o intervalo. A nossa produtora levantou uma placa. Primeiro ela levantou uma placa, depois ela fez assim. O que quer dizer? 3 minutos. 3 minutos. Então nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Sai daí. Notícia de última hora. Agora o Tradição Urbana, aberto também para o almoço. Uma salada de encher os olhos. Almoço executivo com criações do chefe Zezinho, como o suculento bife ancho. Tem também a famosa parmegiana e o delicioso mignon ao molho escuro. O almoço é de segunda a sexta, das 11h30 às 15 horas. Num ambiente super agradável e um atendimento impecável. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, no bairro Nobre de Santa Rosália. Venha e se surpreenda! Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga sua família! Agora no supermercado paulistano o estacionamento é todo coberto? Aqui o nosso cliente definitivamente não toma chuva. E preço então? Tá barato mesmo? Aqui você enche o carrinho e faz economia pra valer. Hortifruti, padaria e um restaurante para facilitar a sua vida? E fora o açougue, esse sim é de qualidade. É, meu amigo, em Salto de Pirapora não tem pra ninguém. Como eu sempre falo, Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Aqui a gente veste a camisa. Você já se sentiu assim, com aquela visão embaçada, forçando a vista toda hora? Bom, a solução tá aqui. Óticas Mirai. E que atendimento! Fiz meus exames com o renomado optometrista Marcos Okabayashi, rápido e tudo no mesmo lugar. Só demorei mesmo para escolher o óculos perfeito. São muitas opções. Entrei sem enxergar e saí com a visão perfeita. Óticas Mirai. Nessa eu confio. Gente, a conversa aqui tá boa. No intervalo a gente continuou conversando aqui.
Boituva está crescendo com a ajuda da tecnologia, do turismo, né? Tem um grande centro de paraquedismo, balonismo, que é reconhecido nacionalmente, né? Sim, mundialmente. E o balonismo, mundialmente. você falou que está só atrás da Capadócia, é isso? Olha, em quantidade de voos, a gente já entende que perde muito pouco para a Capadócia, tá? O que acontece? O clima é muito favorável, a localização é favorável e acabou se tornando uma referência. Hoje tem 2 fábricas de produção de balão na cidade. Pô, que bacana. E são fábricas eles fazem equipamentos bonitos, eles fazem os balões de shape, que são com formatos, o capacete do Ayrton Senna. Vocês não deixam o padre voar? Não. É melhor não. E você sabe que... É só para saber. Né? Não, é importante porque assim, é importante falar, é uma coisa que acabou refletindo muito ano passado, que tiveram acidentes com balão. Sim. E o governador esteve em Boituva, voou de balão. O governador de São Paulo já esteve 5 vezes na cidade de Boituva. Sério? Então ele foi bastante, ele está frequentando bastante e fez um voo de balão. Teve o Campeonato Brasileiro do Balão, está na sexta vez que a gente cedia o Campeonato Brasileiro de Balão. Ô, louco. No final de semana, 40 mil pessoas para Boituva. Que tipo, como que funciona um campeonato de balão? O balão são várias etapas, então você tem as etapas de, por exemplo, lançar um objeto num alvo, de fazer siga a raposa, então eles põem um balão na frente, eles têm que seguir. Tem várias modalidades. São várias modalidades, eles vão cumprindo as etapas. E a parte da festividade são os balões que fazem um voo com os balões de formato, então tem formato de bicho, tem formato de disco voador, tem vários formatos, e eles fazem um evento e fazem um Night Glow, onde eles enfileiram 30, 40, 50 balões que vão acionando o maçarico conforme as músicas. Então é um show à parte que atende a perspectiva dos turistas. Deve ser muito bonito. Muito bonito. O ano passado foram quase 40 mil pessoas de sexta, sábado e domingo. Você pensa que a cidade tem 70 mil habitantes, você põe 40 mil para um evento. Nossa. É gente. É gente. O que deve ter de pedido de casamento lá em cima, não? Olha, acho que tem de bastante. Divórcio. Acho que casamento, ou se não vai dar certo, joga a aliança lá de cima. Joga. E assim, depois de cada voo de balão, você tem a abertura do champanhe para comemorar. Enjoado o negócio. Não, o negócio é legal. E é muito bonito. É um visual. E é uma tranquilidade, porque assim, geralmente o balão sobe, ele pega as correntes do ar, né, as térmicas, estão a 15 km por hora. Então é uma experiência muito positiva. Pô, que bacana. É muito positivo, vale muito a pena. E tá aqui do lado, né? Sim. Meia horinha de carro, está lá, dá para fazer um voo tranquilo. Você estava falando de 14 mil saltos de paraquedas. Pô, isso, eles noticiam quando dá alguma coisa errada, né? Se você botar na estatística, isso que eu fico pensando. Muito pouco. É nada, muito pouco. É nada. É algo assim que... O que acontece? E infelizmente, as intercorrências acontecem com uma pessoa muito experiente. Ou não é nada experiente, mas isso é muito, muito raro acontecer. Então, quando o cara é mais experiente, ele acaba ficando um pouco mais ousado. Então, desde da dobra do paraquedas. São 54 anos de paraquedas em Boituva. Salto duplo, que é o salto turístico, nunca teve acidente fatal. Você tem um cara torcer o pé, machucar, mas acidente fatal, 0. Salto duplo O problema, Adriano, é que a tragédia vende, né? Então. Não, notícia ruim vende. Notícias ficam falando notícia ruim e tal. Vocês fazem o treino no skatinho ali pro cara juntar as pernas. Sim, eles tem tudo certo. Cara, não, assim, e o nível de profissionalismo, porque existem várias escolas e essas escolas empregam muitas pessoas e muitas famílias dependem do negócio. Então o nível de comprometimento ele acaba aumentando, porque você sabe que um salto seguro representa uma recorrência no salto ou um cara fazendo um curso de paraquedismo, ou seja, então você começa a ter um aumento da prudência no processo do paraquedismo, né? E um salto bem sucedido, né? Você tem um boca a boca, né? Pô, eu fiz, foi maravilhoso, vai lá fazer também. Tal, exatamente. Você sabe que eu e o Gustavo a gente nunca fez, a gente nunca saltou, nem andamos de balão. Mas a gente já foi lá no centro gravar, né? Eu fui, na verdade, assim, quando eu tinha esse programa SOS Brasil Ecológico, eu inventei que tinha um concurso para uma menina saltar para eu não ir. Essa que foi a história. Ela foi no seu lugar. Eu caguei na calça. Aí o que eu fiz? Eu botei. Aí fui gravar. Eu tinha um cara, um japonês, Jones Kiwara. Um abraço pro Jones. É um dos maiores cinegrafistas que eu já vi trabalhar. Trabalhou TV Cultura, Telecine e tudo. Ele parece o Jack Chan, um japonesinho assim baixinho. E ele ficou dentro do avião. Sim.
E eu pedi para uma outra equipe ficar embaixo, para pegar aquele salto e tal. Fora o cara que vai saltar junto, que o apelido dele era Insano, que ele fica com capacete já com a câmera, com a Golcan, né? E aí vai saltar. Só que o Jones, esse meu cinegrafista, ele vai pegando ali a menina saltando lá, salto duplo, tudo calmo, encaixa a perna aqui. Quer dizer, o cara vai comandando, né? É muito tranquilo. Só que saltou. A porta fica aberta, saltou todo mundo. O Jones esqueceu de ficar amarrado em alguma coisa. Ele não foi, ficou, né? Ele ficou, não, ele tá vivo, muito bem, um abraço pra ele. Cara, as perninhas dele pra cima assim, e o cara faz um tunô pra aparecer no capacete. Cara, ele falou, Gustavo do céu, meu Deus, foi a coisa mais linda que eu já vi. Que ele gosta de aventura. Mas foi um susto pra gente, certeza, pra equipe, mas... o salto de paraquedas em si, né, cara, é transformador. Eu nunca saltei, mas quem salta fala que muda o prisma. Mas você esqueceu da neta da Dona Rosa, que a gente foi gravar também. A gente gravou é verdade, a gente já foi lá uma segunda vez, verdade, tem razão. A gente foi gravar com a outra também, o Gustavo botou outra pessoa pra saltar. Vai lá, vai você, boa sorte. Não, então foi o seguinte. É que no salto duplo eu não vou gostar de um caboclo atrás de mim lá. É isso. Mas eu posso falar que você saltar, acho que a última coisa que vai pensar nunca. eu tô falando, nunca saltei, tá? Você nunca saltou? Não, nunca saltei. Não é que eu tenho medo, falta coragem, só isso. Só isso. Não, mas eu vou. Eu tenho que ir. O dia que você for, eu vou. Não, combinado. Mas vai ser agora, viu? Não vai demorar. Vai ser agora, não, calma aí. Mas tem pressa. E quando a gente foi pra China, a gente fez uma apresentação de Boituva. Entendi. O que a gente fez? A gente fez uma apresentação das várias frentes, né? Então a gente levou a Mostrou parte... tudo, né? Tudo. E obviamente, o chinês, na hora que a gente fala de paraquedas e balão, arregalava o olho, de convidar, se quer saltar... Mas chamou muito a atenção da questão do paraquedas e balão na China, né? Então foi muito legal isso. É muito... E aí você teve que falar que você não tinha saltado ainda. Não, a gente nem entrei nesse detalhe. Mas é muito legal. E é um cartão de visita lindo, né? É como eu falei, né? Todo mundo fala de turismo na água e na terra. Nós está no ar. No ar. Exatamente. Então é sui generis. É um diferencial tremendo. Grande, né? E vocês estão prontos para a área hoteleira e de gastronomia? Porque esse era eu sentia que isso era uma deficiência. Eu estou falando isso há 15 anos atrás. Na realidade, isso aumentou bastante. A cidade está aumentando e comportando ainda mais essas questões. O que a gente fez? A gente foi entendendo e buscando fazer as melhorias, né? Então, quando a gente entrou na prefeitura em 2021, quando eu falo na gente, que nós todos da gestão, muitas pessoas vieram do setor privado para o público. Então a gente olhou e começou a segmentar. E o turismo é um negócio muito interessante. Sim. O segundo maior negócio do mundo é o turismo. O turista gasta, ele vai para gastar, ele não vai para economizar, ele quer ter experiência. Experiência permite que ele invista. Exatamente. Então, assim, a gente começou a melhorar a característica. Então, fortaleceu o Conselho do Turismo, a gente começou a mapear, a identificar o que tem de interessante na cidade. Então, Rota da Cachaça, Rota do Queijo, o Beer Tour da cerveja. Que legal. Então, 72 km de trilha mountain bike na cidade. Olha. Então, a gente começou a falar, qual que é a nossa vocação? Esporte outdoor. E aí, com isso, começaram a melhorar. Então, a rede hoteleira cresceu, pousadas, Airbnb na cidade, são mais de 800 oportunidades. A gente trouxe um curso da ETEC voltado para a formação de mão de obra ao turismo, porque é necessário. Importante. E o turismo é legal que ele emprega do jovem à pessoa de mais idade. Exatamente. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Vai. Exatamente. E o cara, de repente, vai saltar de paraquedas, passear de balão, putz, tá legal, vou comprar um terreno aqui. E o que acontece? Então a gente percebe, eu moro no mesmo loteamento que o seu irmão mora, eu não tenho um vizinho de Boituva, todo mundo de fora. Todo mundo de fora. Entendeu? Meu irmão fala, não conheço ninguém aqui de Boituva. Todo mundo de fora. Ele mora na Via Láctea. Sabe onde é? Sei. Mora no Cruzeiro do Sul. Mas ele não fala com ninguém, meu irmão é arrogante. Eu já falo com todo mundo. Mas é isso. Então, assim, é uma cidade que, com essas características, e é engraçado que nem eu falei, dos 300 dias de sol por ano, o que aconteceu? Fazenda fotovoltaica. Começou a pipocar na cidade. Você tem uma ideia? Hoje a gente tem um pátio de fazendas fotovoltaico com investimento de 160 milhões de reais. Nossa. Então você vê, você vai juntando as características. E por que a gente tem o Grupo Petrópolis? Porque a gente está no aquífero Tubarão, então não falta água na cidade. Então a gente tem demais. O quê? Quando a gente mostrei para o chinês Boituva, eu falei, a gente tem sol e água. Exato. Aí o cara já que para ele interessa, por exemplo, Itu, cidade maravilhosa, não tem água.
Né? Mas são problemas resolvíveis, mas que é demorado para resolver. E graças a Deus a gente não tem esse problema. A gente pode ter um problema de qualidade de água, porque abastecimento de superfície, aí se a água é um fator X, mas falta água, não. Mesma questão é a questão energética, né? Você pode ter um problema de infraestrutura de transmissão de energia, porque é muito antiga. Mas a produção de energia, a gente produz energia e fornece para muitas cidades do entorno. Isso é muito bacana. Perfeito. Isso é muito bacana. Então a gente já está convidado para quê? Eu vou anotar as festas. Vamos lá. O salto de paraquedas. Já eu estava esperando essa por último. Vai. O passeio de balão, já põe aí também. Vou de fralda. Vai tranquilo. Vai. O passeio de balão. Passeio de balão. E depois tem a Farm Festival, que é o evento agora gastronômico. Eu acho que, se eu não me engano, é 26, 27 de abril. Preciso ver aqui. É agora? É agora. Agora vai por mim. Começa com salto de paraquedas, senão ele vai tudo na hora do salto de paraquedas. Não dá tempo, tem que ir embora. São 9 horas de festa. São 9 horas de festa. Aí estica um pouco mais, tá? Eu não bebo, eu vou ter que comer. Não. Vou ter que, para compensar. Mas tem água refrigerante. Tem água refrigerante para as crianças. Né? E é muito legal porque assim, a gente é da região toda. O negócio é animal. Que bacana, que bacana. E a gente tem vários eventos na cidade que acontecem, né? Então, você falou do Geek, tem o Farm Festival, mas você tem o Festival de Inverno, que é a tradicional cidade, tem o Campeonato Brasileiro de Balão, que é um movimento gigante. Tem um evento chama Detail Festival. É um evento de detalhamento automotivo. O que é detalhamento automotivo? É a parte de estética do carro. Tuning. Limpeza, polimento, enceramento, proteção. Cara, é pros malucos. Você não tem noção. É gente do mundo inteiro. Sério? No mundo inteiro. Você fica, mas não é de carro antigo. Não, carro novo. É para você que você quer cristalizar o carro, quer polir o carro. São todos os produtos de última geração, eles apresentam lá. São 4, 5 dias de festa, gente no mundo inteiro, dá 15, 20 mil pessoas por dia. Cara, eles fecham a rede hoteleira da cidade, rede hoteleira da região, fecha tudo. Eu nunca tinha escutado. Pois é. É bem nichado, um nicho bem forte, mas é incrível. Cara, que eu acho que agora o que precisa é o governo federal e os governos municipais investir, né, e incentivar os carros elétricos, né? Com certeza. Porque, eu já andei no BYD, já andei no Geely. São carros fantásticos. É muito importante que você falou, e vou retomar o assunto China. Eu fui para 5 cidades na China, né? Cada cidade com uma particularidade, uma peculiaridade. A primeira que eu fui foi Pequim, 28 milhões de habitantes. Ave Maria. O que me chamou a atenção da parte negativa, muito poluído. Mas o que eles estão fazendo lá, o governo tem esse controle, ele regula a quantidade de emissão de habilitação, e as pessoas que têm habilitação privilegiada são aquelas que pretendem comprar carro elétrico. Sim. Né? E lá eu tenho um carro híbrido, minha esposa tem um carro híbrido. Putz, é maravilhoso. Você falou. Eu gasto R$200 por mês de gasolina e 16 de energia para andar o mês inteiro. É incrível. Então, assim, esse é um aspecto muito importante. Você tem que ter estímulo. Né? Então, você tem que ter estímulo para ter energias renováveis, quando fotovoltaicos, você tem que ter mais estímulo. Você tem que ter estímulo para carros elétricos, tem que ter mais estímulo, não cobrar mais imposto. Exatamente. Tirar mais imposto. Tirar imposto, porque são caros. Os carros são caros. Né? Mesmo fotovoltaico, você teve uma reforma tributária, alguma coisa para taxar mais ainda. Mas esse governo vai embora. Vai embora. Eles estão na contramão já. A gente está passando por um momento que essa guerra no Oriente Médio, esse fechamento do Golfo de Hormuz. Então, é a hora de você investir mais na tecnologia do carro elétrico. Mas você percebeu que o chinês foi lá na Lua pegar a fonte de energia para não depender mais de petróleo? É justamente por isso. Então, tem que incentivar mais, gente. Isso é maravilhoso. Os carros são maravilhosos. Né? Eu achei... A qualidade chinesa ela está muito, muito forte, muito boa. Eu achava que o carro elétrico ele era fraquinho. Cara, o cara quando apertou o acelerador, o carro fez assim, vum! Eu falei assim, caraca! É porque ele não tem o processo delay da combustão, né? Isso, é elétrico, né? Direto, né? Direto. E outra coisa, a manutenção que você tem, que não tem motor, que não tem óleo, não tem nada disso, é fantástico. Acho que o Brasil precisa investir além do carro chinês, você tem Volvo, tem BMW, tem todo mundo com carro. Você tem que ter esse olhar que a questão da sustentabilidade
tem que ultrapassar um pouco uma bandeira política, é uma questão de necessidade. Isso. Então, água de reuso, energias limpas, você tem que ter. Então, assim, e você tem que estimular justamente o quê? Quando a gente fala de inovação e tecnologia. A gente quer ter um parque tecnológico em Boituva, mas não para concorrer com o Sorocaba. Sorocaba é referência. A gente quer ter um parque tecnológico voltado para as energias renováveis. Sim. Porque a gente já tem essa vocação na cidade, com fotovoltaico, com água. Então, você segmenta e porque produz. Você tem várias formas. Na Estônia, isso são umas coisas que, assim, eu tenho um senso crítico muito grande. A gente tinha uma pesquisadora brasileira que tinha ficado em segundo lugar no evento de startups que eu fui lá, que chama Latitude 59. Latitude 59, incrível. Europa inteira de startups participando. Ela ficou em segundo lugar ou terceiro lugar. Uma brasileira que estudou na USP, a gente pagou para ela estudar, porque a USP vem de recursos. Ela está na Estônia usando a capacidade produtiva e de inovação dela em outro país, porque aqui no Brasil ela não teve chance. Ela cria o quê? Através de resíduos, ela cria um óleo, que é um óleo justamente voltado ou para o aspecto alimentar ou aspecto de combustão. Então você imagina só o que ela desenvolve. E essa moça está lá na Estônia e não está no Brasil. Hoje eu conheci, por exemplo... Aí você é obrigado a repatriar, né? E se conseguir, porque as oportunidades são grandes. Bem, né? Eu conheci uma outra que é uma brasileira que está na China, e ela está recebendo todo o suporte do governo chinês, e mais especificamente em Macau, porque ela desenvolveu uma tecnologia para cuidar da questão relacionada a sono, está usando umas fitas, né? Incrível. Está lá, tem uma equipe de 25 pessoas trabalhando com ela, brasileira, está lá e não está aqui. Então, como você vai identificando que tem várias pessoas e a gente perde, e a gente podia estar com esse pessoal aqui ajudando a desenvolver o Brasil. Claro. E aí vem aquela história, vocês sabem que a China está falando de missão hoje de ter uma colônia lunar. A Índia já está com foguete tripulado. Sim. Vocês sabem que quem ensinou a China e a Índia, quem ajudou a nortear a China e a Índia no espaço aéreo, foi o Brasil. Foi o Brasil. Há 30 anos atrás. 30 anos atrás, eles pararam aí. E aí, né, com o acidente que teve na base em Maranhão, né, em Alcântara, tinham 21 cientistas de ponta, infelizmente todos faleceram, foi uma intercorrência. Você não vê uma continuidade e a gente tem qualidade no país. A gente tem brasileiro é criativo, habilidoso, desenvolve inúmeras funções e a gente acaba não tendo esse aproveitamento aqui e a gente parou. Então, assim, um país que você não acredita, não investe na educação, na pesquisa, você acaba ficando realmente limitado, né? Então, a gente vai precisar da China para se desenvolver tecnologicamente. A gente vai precisar dos Estados Unidos para ajudar a gente em uma outra frente. E a gente podia estar andando com nossas próprias pernas, né? É isso aí. Tem essa cientista que está fazendo as pessoas com tetraplégico andarem. Pô, assim, é incrível. Só que por falta de investimento a gente vai perder a patente. Vai. Isso é horroroso. Imagina. E você tem carro elétrico, o Gurgel na década de 80 fez Exatamente. Gurgel, nossa, mãe. Olha a gente entregando a idade aí. E não teve incentivo também que merecia. Falar em incentivo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Secretário, obrigado pela presença. É o mais importante. Alguma coisa, não, eu queria só aproveitar, agradecer muito a oportunidade. Para a gente é uma honra poder vir aqui falar um pouco da nossa cidade. Espaço de vocês. Agradecer muito o prefeito Edson Marcusso, toda a equipe que está lá junto com a gente. O prefeito não faz nada sozinho, eu não faço nada sozinho. Os outros secretários também não. Tem a galera da ponta, o servidor público, todo mundo que participa. Quero aproveitar, através de você, convidar o prefeito para vir aqui. Não, com certeza. Ele vem, é bom de papo? Vai ser difícil fazer ele parar de falar. Ele é uma lenda viva da política, eu acho que do estado de São Paulo, né? Eu acho que é um cara que vai contribuir muito para o conhecimento de vocês aqui no aspecto de um debate político, é legal. Tem uma noção, conhece todo mundo. Que bacana. Né? Eu acho que vale muito a pena. E ele é uma pessoa que teve a visão de estar lá, estar no 5º, 6º mandato e fazer a mesma coisa. Né? E fazer a mesma. Não, ele se reinventou, trouxe um monte de gente, a gente conseguiu trazer muita inovação, muita coisa diferente na gestão. E esse momento que vocês dão para a gente poder divulgar é muito importante. Agradecer de coração, vocês estão convidados realmente para ir para Boituva. Obrigado. E aí o que mais a gente puder fazer para colaborar com vocês, com os seus ouvintes e seus aqui inscritos no canal, Boituva está de portas abertas. A gente tem que melhorar muito enquanto cidade, mas a gente está fazendo o máximo para se tornar uma cidade de referência para população até 100 mil habitantes. Mais de 500 mil é Sorocaba. Tá certo. Quero falar do SpaMed. Que lugar espetacular. Passei lá mais uma semana.
Que lugar gostoso. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Para você que acabou de fazer uma cirurgia, lá tem um protocolo todo para pós-operatório. Ou seja, muitas vezes você vai ficar em casa, você não tem uma enfermeira para cuidar de você. Você não tem ninguém, muitas vezes você não tem um parente ali que possa ficar do seu lado para te amparar e tal. Você pega, tira esses dias e fica no SpaMed. Muito fácil, fica no final da Nogueira Padilha aqui, tem 7 alqueires. São 104 acomodações, só para você ter uma ideia. É o maior spa do Brasil. E é um spa voltado para a medicina, para o avanço da medicina. Mais de 30 especialidades para você. Você entra em contato, tá aí, ó. Para você entrar em contato, facinho, você fala com a Fabi, tá bom? Você pode falar com o Caio e com a equipe do SpaMed. Tem gente que quer fazer um check-up, né? Fica lá uma semana fazendo todos os exames e tudo. Você pode fazer o pré-operatório, o pós-operatório. Isso a gente está falando em números, né? Protocolos que eles têm lá, antitabagismo, diabetes. Cara, quanta gente descobre doença lá. E como diz o Chico, né? Até emagrecer. Até emagrecer, emagrece. Quero falar da evolução, centro educacional, cursos IAD. Vou falar de alguns cursos para você. Você que tem habilidade, você fica editando os seus vídeos aí no celular e acha que já está bom. Você já é bonzão já. Viu? Lá você faz o curso de After Effects. Sabe aquelas vinhetas muito loucas que você vê na televisão, que você vê no cinema? Então, você vai aprender lá com o João Moura e com a equipe toda. Você pode aprender Premiere, você pode aprender, tem curso de matemática profissionalizante, redação, você que escreve mal aí, porque o pessoal está acostumado, agora ninguém mais lê, né? Então escreve mal. Aí você vai fazer o Enem lá, se lasca, não sabe fazer. Então lá tem curso de redação também, desenvolvimento de game, olha o que nós estamos falando agora, nós estamos falando, teu filho sonha, eu quero desenvolver game, olha lá, você pode fazer isso na evolução. Telefone 15 3329 2780. Tá bom? Você fala com a Bia, com a Dani, todo mundo vai te atender muito bem. Você pode fazer do conforto da sua casa. Tá bom? Fale agora de tradição urbana, que você gosta tanto. Tradição urbana, claro que eu gosto. Essa semana até estive falando com o Zezinho, cara. Ele abria só de noite, né? Um restaurante fantástico aqui de Sorocaba. Abria só à noite, aí resolveu abrir de dia. Aí fechou à noite, abriu de dia. Agora não, agora ele está abrindo de dia, almoço, e à noite para jantar. E é um lugar sensacional. Imagina um cardápio feito por um chefe de cozinha, mão cheia, que a equipe dele é treinada por ele. E ele está sempre lá, não é aquele cara que ensina e fica na boa. Não, ele está na cozinha, você vai falar com ele, fala assim, cadê o chefe? Está lá dentro cozinhando. Fala assim, nossa, aí quando ele consegue, ele vem na mesa, conversa com a gente. Ele vem na mesa. É muito bacana. Almoço lá de segunda a sexta, das 11h30, anota aí, das 11h30 às 15 horas. Das 15 horas, meu amigo. Você passou do horário daquela reunião lá, 14 horas você chegando lá, dá para você almoçar muito bem. Você já senta na mesa, já vem um pratinho com uma saladinha. Eu vou lá amanhã. Um pão de alho, que é uma delícia. É maravilhoso. Marcos Okabayashi, esse homem, você sabe o que ele fez? Foi muito inteligente. Os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros. Por quê? É verdade. Eu já vi isso em algum lugar. Sempre Toshiba. Porque o que ele fez? Ele verticalizou a ótica dele. Então ele tem o laboratório, desenvolve a lente perfeito para você, tal, não sei o quê. Aí ele tem a loja, né, e o atendimento dele, Marcos Okabayashi, cuidando de você. Ele é um optometrista, um dos melhores do Brasil. Você faz os testes com ele, tudo? Eu fiz os testes. Tem imagem aí dos testes? Aí, ó. Tá cara, aí, ó. E ele tem uma máquina que ele corta a lente no formato do óculos que você escolheu. Exatamente. Né? Perfeito. Você tem um óculos aí? Tá com os dois? E do Clodovil, você não vai colocar? Não, esse não. Eu sou censurado pra caramba. Quero falar do supermercado paulistano, mais economia para o seu dia a dia. São 3 unidades em Salto de Pirapora. Você logo chegando em Salto de Pirapora, do lado direito, você vai ver um baita supermercado com um estacionamento de respeito. Até a tua mulher que dirige mal pode parar de atravessar do lado. Tem problema, tem vaga pra caramba.
as gôndolas são grandes. E agora, sabe o que ele fez no estacionamento? O que ele fez no estacionamento? Ele cobriu o estacionamento. Você não pega mais chuva. É verdade. Nossa, nem sol, aquele sol. Abraço pro Ademir aí, é nosso sensacional. amigo. Ele fez uma cobertura top. Exatamente. Agradecer o Ramal 10, pizza de qualidade, rodízio sensacional. Você quer pedir da sua casa também, você pode pedir, entrega quentinho na sua casa. Desamassandro. Desamassando é o seguinte, martelinho de ouro. Tá. Você já deu aquela amassada, secretário? Tua mulher, né, que fez isso? Ou todo mundo. Filho, todo mundo. Os caras dão uma esquina no carro lá e aí o que acontece? Teu carro fica desvalorizado. Aí você leva no Desamassandro, que fica na Avenida São Paulo, e ele cuida do seu carro, fica perfeito. Você vai vender, o cara nem vai ver que deu aquele amasso. O Desamassandro é um cirurgião plástico dos carros. Porra, finalmente você falou uma coisa inteligente, cara. Sim, né? Depois de 10 anos. 10 anos de programa, caralho, o cara é bom. Passes e Morgado Imobiliária, nós temos vários imóveis, e nós temos o JK Alameda. Eu estou falando isso para vocês já há algum tempo. Nós estamos com 6 unidades do JK Alameda, pronto para você. Sabe onde fica o JK Alameda? Você olha assim, você olha aquela varanda gigante. Nossa, gigante. Aí você olha aquela varandona gigante, dá uma festa para 20 pessoas. Você olha lá, está o estacionamento do Iguatemi, do Shopping Iguatemi. É do lado. É ali o JK Alameda. É 1,2 milhão. Essa é a média do apartamento ali, 133 metros quadrados. Posso falar? Cabe a sogra, cabe todo mundo. Dá para fazer uma baita festa lá. Um apartamento desse em São Paulo valeria quanto? É caro. É caro, uns 5 milhões. Por aí. Então vale a pena, gente. Se for uma área privilegiada como é o Campolim, você tem que comparar o Campolim com a Vila Olímpia, em São Paulo. Você tem que comparar com os Jardins, né? Assim é o Campolim. Fala qual que é a área valorizada de Boituva? Hoje acho que a mais valorizada para onde está realmente sendo o alojamento da Cirela ou o Jardim Europa, que é perto da Castelo Branco. Então, é isso aí, para você entender. Bom, gente, o que mais que eu preciso falar? Preciso falar mais alguma coisa, menino? Doutora Angélica. A doutora Angélica cuidou deste homem aqui que estava quase morrendo. É verdade. Eu liguei para a doutora Angélica e falei, doutora, você quer salvar o Chuca? Cuida dele. Aí ela falou assim, tá bom, e vou te levar uma outra paciente aí. A Adriana Morgado, e foram os dois. Eu ainda fui de carona. Foram os dois chorando. Ainda fui de carona com a Adriana. Capela do Alto. Uma baita dentista, conhece muito. E ela cuida do seu medo. Tem gente que tem medo do dentista. Quem não tem, né? A mão transpira, você já fica... Sim. Vou tomar uma seringada. Às vezes você toma 14 tubetes lá daquele... Você fica nervoso. Anestesia no céu da boca. No céu da boca. Que amortece teu olho. Tua orelha fica esquisita. Então, com a doutora Angélica lá... Fica tudo tranquilo, que ela cuida do seu paciente com muito carinho. Maiêutica, de João Moura. Já mostrei algumas vezes esse livro, porque é o livro que eu mais gosto. O pessoal parou de pensar. E aqui, através de técnicas de Sócrates, o grande pensador, o João Moura faz uma... Cara, ele faz assim, uma conjuntura. Um paralelo, né? Um paralelo, mas muito bem feito. E aí você começa a ter técnicas para pensar rápido, pensar num todo de forma ampla, complexa. Então, o pessoal, a criançada que está querendo parar de pensar, lê esse livro aqui. Fantástico, maravilhoso. E mais alguma coisa? É isso. Porque nós estamos aqui, é merchan, eu já vou falando. Então tá bom, gente. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Estamos esperando o prefeito agora. Com certeza. Nós vamos visitar Boituva. Saltar eu não garanto, falei aqui. Já está regando. Já deixou público, já era. Já está gravado, né? Então tá bom. E você, fique ligadinho no quiz, que tem muitas atrações de 2026. Muita gente boa. Vai vir o Oscar Magrini, que foi ator da Globo aí durante muito tempo. Ele fez um cafajeste na novela, né? Favorita, que ele batia na Silvia Pfeiffer, não é isso? Ficou famoso pra caramba. Nosso amigo tá vindo pra cá para dar entrevista e muita gente legal. Tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Isso aí. Obrigado. Valeu, brigadão, viu? Obrigado. Muito legal.